Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Cara, que desgraça o que aconteceu hoje com esse time do Flamengo. Mais uma classificação que poderia vir fácil, com uma goleada. Era pra gente aqui, ó, tá estourando champanhe e tal, a galera curtindo. E aí, de repente, a gente passa esse sufoco, tendo que levar o empate, fazer o empate ali nos últimos minutos, com o Gustavo Henrique, a coisa mais improvável ainda. E aí, o Flamengo garantia a classificação. Se não classifica hoje, o time ia sentir para o próximo jogo contra o Vélez Sarsfield, mesmo sendo em casa. O Vélez é muito mais time que a LDU e a gente ia ver isso. Ia acontecer isso e a LDU ia entrar na briga também, né? Exatamente, é chamar a LDU de volta para a briga pela classificação. Que palhaçada. Hoje era para ter sido... Era um jogo para ser 6-1, 6-2. E a gente está aqui, tendo que se contentar com o empate para classificar, mesmo não estando na briga ali pela ponta da classificação geral, que era muito importante. É importante, não é, Nazário? Ser o primeiro colocado geral da fase de grupos e decidir em casa as fases de mata-mata? Com certeza, até numa competição como a Libertadores, do peso da Libertadores, isso dá moral, isso deixa, inclusive, os adversários da segunda fase com o pé atrás. A gente viu que ontem, por exemplo, todos os times brasileiros, a maioria, né, para não dizer todos, mas se deram mal. Então, o Atlético ainda está empatando, não sei se acabou o jogo, mas sempre você acabar em primeiro te dá muito mais moral, né? E, lamentavelmente, o Flamengo hoje não fez uma partida como a gente sonhou, né? Embora a LDU é um time fraco, ainda bem que aconteceu no jogo de hoje. Se a gente tivesse pela frente um time um pouco mais experiente, poderia ter se aproveitado. A gente viu que a LDU não tinha opção tática, não tinha disposição técnica para poder ganhar do Flamengo. Estavam compactando o jogo ali, a defesa muito próxima do meio-campo, meio emboladinho, não tinha nem como subir muito a defesa, porque senão o Flamengo ia ter espaço, mas a classificação veio. Não precisava ser tão sofrido, né? Mas foi. Isso aí. Bruno Rezende, vamos ler aqui a galera do chat, enquanto o pessoal está participando aqui. A gente vai comemorar de qualquer forma, porque hoje tem classificação, né? Não foi a goleada que a gente queria, mas teve sim classificação do Mengão para a segunda fase, que é o passo mais importante que precisava ser dado agora. Bruno Rezende, se o Rogério não inventasse, ganharíamos fácil, disse ele. Luciano Zatti está criticando aqui o árbitro. A Maria dos Prazeres pedindo fora Ceni. Verônica Daltro falou, valeu Flamengo, é tudo nosso e nada deles. Bordão do nosso poeta Túlio aqui. Segue o líder, eu te amo, Flamengo, disse ela. Francisco Raio de Carvalho, Fernando Erlan, Jamie Silva, Marco Aurélio. Galera, não esqueça de deixar seu like. Você não clicou no like ainda? Temos mais de 5 mil likes, mas ó... Mete o dedão aí, vamos bater 6 mil aqui durante esse pós-jogo. E lembrando que quem ainda não é membro do Clube Coluna não está concorrendo à camisa oficial do Mengão. Tem camisa oficial para quem for membro do Clube Coluna. É só clicar no botão Seja Membro e vir para cá fazer parte dessa família rubro-negra do Coluna do Fla. Túlio, o Fernandes escreveu aqui no chat. Sabe, a culpa do sufoco é do Ceni. E tem quem apoia esse assistente de técnico, disse ele, indignadíssimo, o Fernandes, nosso amigo, aqui no chat do Coluna do Fla. Eu acho que tá todo mundo indignado, né? E acabou que o jogo teve contornos dramáticos. Só registrar aqui, teve um superchat que no finalzinho do jogo do Frost YouTube, aqui o nosso amigo sempre acompanhando a gente, falou, que juiz novato, meu Deus. Mas só lembrando também que o juiz não foi aí vamos dizer assim, o culpado, né, pelo sofrimento do Flamengo. Teve toda essas novidades que o Ceni acabou inventando para hoje. De uma certa forma, Túlio, ele acabou prejudicando o Flamengo, porque com esse cartão do Bruno Henrique, ele não vai jogar contra o Vélez. Né? Não, eu falo assim do resultado em si, aquele cartão do Bruno Henrique foi uma coisa absurda, né? Assim, não deu para entender, porque o Bruno Henrique não participa da jogada, e depois da conclusão que foi com a falta do Ramon, horrorosa, né? Feíssima. E aí o cara mesmo sendo advertido ali, né? Todo mundo, não foi ele e tal,
não sei o quê. Os jogadores do Flamengo deviam estar conscientes, né, que o Bruno Henrique estava pendurado e ele não quis voltar atrás. Ele não deu nada pro Ramon, que fez a falta assim, muito feia, né? Entrou ali com o pé alto e acabou advertindo o Bruno Henrique. Então, Árbitro assim, de várzea, né, cara? muito ruim. Esse árbitro, inclusive, foi ele que expulsou ano passado, acho que foi no jogo de ida contra o Racing, que ele expulsou o Natan. Natan tá no banco, e aí teve um lance em que foi uma galera do banco xingar e tal, ele acabou expulsando o Natan. Um jogo também muito confuso, né? Com muito jogo duro, muitas faltas, que tá até chovendo aquela partida também. E assim, é um árbitro ruim. E o que me impressiona é que isso independe da entidade, né? Pode ser entidade regional, como a gente tem a FER, a gente viu o árbitro de domingo contra o Fluminense. Pode ser na CBF, a gente tem vários, né? Vários times reclamam. A maldição do apito. Não, a gente tá numa fase que eu não sei como é que se escolhe essa arbitragem, né? Porque não é só nível brasileiro, como sul-americano, é horroroso o nível, né? Tá numa fase péssima. É difícil pensar assim, fale aí um bom árbitro de futebol. É difícil a gente enumerar, né? É difícil, falar assim de cabeça. Cara, que fase horrorosa que a gente tá vivendo na arbitragem. O Johnson Carvalho falou, foi o Túlio que foi expulso contra o Racing. O Túlio e o Natan também foi expulso. O Natan foi expulso por xingamento. Foi isso que o árbitro botou o Túler e o Natan. Eu não fui falando divertido. nisso, durma com essa. Badigo SRN, o treinador não teve nada a ver com isso. A culpa foi do Arão, disse ele. Ah, pô, aí é brincadeira, né? Lógico que ele tem responsabilidade, né? Ele foi... O que eu acho, acho que o juiz foi rigoroso demais. Não tem VAR, né? Vai lembrar também. Então, o juiz... Não ter VAR numa Libertadores já é uma palhaçada desse tamanho, né? Muito. Vamos combinar que é uma palhaçada horrorosa. Demais, né? É que a Conmebol não tá lucrando do nada, coitado. Aí não pode pagar um VAR, né? Não tem dinheiro, não dá. Mas assim, é claro que a imprudência ali do Arão contribuiu também pro resultado, né? Mas a responsabilidade não é só dele. O segundo gol da LDU é uma vergonha, né? O Bruno Viano, não sei, né? Não sei onde ele prendeu a marcar daquela forma ali e a bola entrar entre o Gustavo Henrique, que é um jogador, acho que talvez o jogador mais alto do elenco, e o Gerson, mais uma vez, quantas vezes a gente já chegou aqui e falou de bolas cruzadas na área entre dois defensores do Flamengo e o atacante acabar finalizando sozinho. Então, e aí o cara pegou lá de peito, ajeitou, aí foi culpa do Arão, não tava mais no jogo, mas ele tem a sua parcela também de responsabilidade. O Flamengo ficou com 10 no jogo, né? Teve que se virar. Eu acho que a gente tem que deixar a galera participar, como a audiência aqui da família Coluna do Fla é quem manda no programa, Túlio. Vamos fazer, eu vou propor 2 enquetes aqui para o Túlio e para o Nazário comandarem, e vocês que estão acompanhando a gente vão votar aqui no chat. Inspirados nos comentários, por exemplo, da Maria José Teixeira, ela falou assim, foi empate com gosto de vitória. Eu queria saber da galera se é empate com gosto, empate heróico ou empate vergonhoso. Como é que se vê isso, né? Um jogo com a menos, onde estava perdendo até os minutos finais, foi lá e empatou. Não fez mais do que a obrigação ou foi heróico? E a outra enquete o Igor Herculano falou que a culpa desse vexame de hoje é 50% do Arão e 50% do Ceni. De quem é a culpa, afinal? Mandem aí no chat que a gente vai ler os comentários aqui. Nazário, foi empate heróico ou empate vergonhoso? Foi um empate, diante das circunstâncias, foi um empate vergonhoso, né? A gente não pode dizer que foi heróico em função de tudo que aconteceu. Para mim, não tinha mais era mais que obrigação empatar esse jogo, até pela qualidade da LDU. Um time fraco, um time covarde, um time que tecnicamente não consegue chegar nem a agredir o Flamengo, não se propôs a agredir o Flamengo. Estava jogando muito ali, compactado no meio-campo, tentando levar o jogo para uma bola perdida, foi o que aconteceu. O primeiro gol, uma bola aérea, que a gente acabou tendo falha. O segundo gol foi ridículo, também originado de uma bola aérea. Aquele drible que o Bruno Viana tomou, pelo amor de Deus, cara, aquele é drible de garoto, jogando infantil, cara, em pelada de rua. Nenhum zagueiro em sã consciência vai numa bola daquela de primeira, pelo amor de Deus. E aí, empatar esse jogo é obrigação. Era obrigação pura e absoluta. O Flamengo, inclusive, quando tomou o segundo gol, estava melhor no jogo. Estava controlando o jogo, estava dominando.
e aí acabou tomando um gol naquele ridículo lance do Bruno Viana. Então, não dá para falar que foi heróico. As circunstâncias deixam a gente confortável, primeiro do grupo, coisa e tal, etc, etc. É o que a gente quer, mas o jogo de hoje foi absolutamente ridículo. Olha, o que eu perguntei aqui, o Túlio, já deixa você comentar, eu já recebi uma crítica. Giovanni Vala, ele falou: o Simon gosta de criar polêmica com a Flá mimimi. A gente quer ouvir vocês, Giovanni. A gente quer ouvir vocês. Tem a chance de votar do outro lado também, não teve? Foi heróico, dá para falar isso, né? E, ó, Leil Ribeiro falou: abraços na galera, em especial a minha neta Letícia. Sempre preciso de seus comentários. A Letícia Marques, repórter Coluna do Fla, que mandou bem demais hoje, direto do Maracanã, aqui, trazendo informações para a transmissão mais rubro-negra da internet. Matheus Amparetti falou que foi vergonhoso. Dalvan Paulo, vergonhoso também. Marcelo Aquino, empate heróico. Ceni não teve culpa. Wilson Elias, vergonhoso. Marco Antônio Limas, vergonhoso. Vanessa Vieira dizendo que a culpa foi da arbitragem. Ainda, teve muita garra, disse o Iago Souza. Yuli Freire, empate heróico. Onofre Rodrigues, empate vergonhoso. Vitor Ávila dizendo que a culpa é 50% do Arão e 50% do Bruno Viana, que, como disse o Nazário, virou ali a bundinha para o adversário na hora do chute. Dalvan Paulo, vergonhoso. O Nazário não usou esse termo, assim, virou a bundinha, né, Nazário? Pô, ele foi garoto, né, cara? Ele tomou um drible ridículo. Porra, não existe isso num time profissional, um zagueiro. Se fosse o Clebinho, o termo seria outro, né, Nazário? Mas... Não, se fosse o Clebinho, era pênalti, ficar do tamanho da bunda dele. Derrubado, cara. Túlio! Fala, tu. Empate heróico ou hoje foi um vexamezinho? Ó, eu vou aqui com o Vicente Flá, que ele comentou o seguinte: vergonhoso não foi, mas também não tem nada de heróico. Acho que é um pouco do que o Nazário falou, obrigação. A gente tinha obrigação de, no mínimo, empatar com esse time da LDU. É um time que covarde, como bem colocou também o Nazário. O Flamengo fez, na verdade, assim, a sua obrigação, que era, de certa forma, buscar o resultado que interessava pra garantir a classificação. Até porque, cara, assim, é Libertadores, de certa forma. A gente em outros anos já sofreu demais, né? E às vezes a gente buscando empates ou heróicos ou em lances que acabaram sendo vergonhosos. Então, de certa forma, o Flamengo fez sua obrigação. Vou colocar dessa forma. Sobre a questão de 50% do Arão e 50% do Bruno Viana, eu dividiria isso aí. Cadê a porcentagem do Ceni, né? Tem que ver a porcentagem do Ceni aí. Então, se tem que individualizar, né? Tem fulano, ciclano, acho que o Ceni tem que ter uma porcentagem também. Porque ele começou com uma equipe hoje, a gente falou muito isso no pré-jogo. No Libertadores, a não ser que tivesse classificado. Assim, o Palmeiras estava classificado, meteu um time reserva para poder priorizar lá a final do Campeonato Paulista. Não era o nosso caso. A gente estava buscando ainda uma classificação e jogando com um time que ainda tinha esperanças para também se classificar. E se confirmasse a vitória hoje, iria embolar totalmente o grupo, né? Porque hoje o Vélez venceu, o União La Calera foi a 9 pontos, a LDU ia a 7, e aí vai enfrentar a União La Calera na última rodada, o Flamengo ia permanecer com 10, aí se perdesse pro Vélez na próxima semana, o Vélez iria a 12, a LDU vence, a União La Calera já era, irmão. Aí fala assim, mas isso não dá pra acontecer, meu. Uma vez a gente chegou em 2017, 9 resultados eram favoráveis ao Flamengo, 8, 9, não sei. Eu sei que nenhum deles, aliás, o Flamengo não podia ter 9 resultados lá, não podia acontecer e tal, e foi o que deu, irmão. Foi pra fora, acabou sendo eliminado. Então, eu acho que fez a sua obrigação. Eu não tô assim, minimamente satisfeito com a atuação da equipe desde a formação, desde os nomes escolhidos pelo Ceni. Acho que o Flamengo já começou meio que a entregar a partida ali. Não fez um bom jogo, ensaiou em alguns momentos, né? Eu acho que eu concordo com o Nazário quando ele disse que quando o Flamengo levou o segundo gol, o Flamengo estava começando a crescer na partida ali, e o gol foi até num momento que, tipo, meio que uma água fria, né? A gente acreditando que o Flamengo estava mais próximo do segundo, e aí, então, assim, mas eu tô feliz pela classificação, não tem como não ficar. A gente já sofreu demais nessa competição, sofrer durante o jogo é até natural, a gente comentou aqui, sempre é difícil e tal. E então, mas assim, e aí respondendo mais uma vez, se for pra individualizar, também tem que dar porcentagem pro Ceni, porque hoje inventou demais, né? Chega, né? Fico até com medo de como é que ele vai colocar esse time no sábado.
Informação em primeira mão, hein? Já tem muro do CT do Flamengo pichado, escrito Zaga Merda, Semiburro, P12, ele mesmo. Lembrando que a última derrota do Flamengo em Libertadores foi em 2019 contra o Peñarol.